Aleluia. Naquela multidão tinha pessoas que estavam ali porque sabiam que Jesus, ele podia fazer milagres, ele podia curar, podia ressuscitar. Havia pessoas que estavam ali para adorar Jesus, mas também haviam apenas curiosos. Pessoas que estavam ali, mas que por trás que estavam tramando acabar com Jesus. Então, nas nossas vidas não é diferente. Às vezes o Senhor nos promete uma bênção e a gente quer sair contando para todo mundo, quer sair esperando para todo mundo e não dá. Na nossa vida cristã tem que ser apenas a gente e Deus. Porque muitas vezes a gente confia e conta para um familiar, para um amigo que a gente ama, mas naquele caso a gente não sabe se o mesmo amor, a mesma consideração, se vai vir do outro lado também. Porque às vezes a gente conta uma bênção e a pessoa ela vai torcer para o contrário, vai torcer para não dar certo, para Jesus não nos abençoar. Então há uma necessidade de deixar as multidões nas nossas vidas, seja amigos, parentes, seja lá quem for a multidão que está na sua vida. Aprenda a viver apenas você e Deus para que Jesus possa te abençoar e tratar contigo de maneira especial. E quando Jesus ele entra no barco juntamente com seus discípulos e eles deixam aquela multidão para trás, agora eles vão seguir. Aleluia. Lado, em algumas versões também está escrito mar da Galileia. E ali Jesus vai seguir com seus discípulos. E observe aqui no texto, não sei se na versão dos irmãos também diz assim, haviam 2 barquinhos que o acompanhavam. Vou pedir para os irmãos segurar esses 2 barquinhos, eu já vou explicar por quê. E quando aquela tempestade ela começa a se formar, eu estava pesquisando tempestades naquela região, uma onda só, a menor possível, pode chegar até 3 metros de altura. Então, assim, uma tempestade não era uma onda, não eram 2, eram várias, cercando aquele barco, chuva, água entrando no barco, uma tempestade terrível, a ponto do barco quase afundar. E naquele momento eu observo que enquanto no barco que Jesus e os discípulos estavam, estava aquela tempestade, nos outros 2 barquinhos estava tudo tranquilo, o mar estava calmo, navegando tranquilamente lá. E às vezes nas nossas vidas é assim. Às vezes a gente chega numa fase da nossa vida com Deus que a gente começa a enfrentar tempestades, começa a passar por momentos difíceis, por momentos que a gente chega até a questionar se Deus não está vendo o que a gente está passando. E muitas vezes a gente olha para a vida do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso parente, está tudo tranquilo. E às vezes a gente não entende, a gente fala, Senhor, por que na vida de fulano, de ciclano, está tudo tranquilo e na minha vida está essa tempestade? Mas a gente tem que aprender uma diferença. Da mesma forma que no barco de Jesus e os discípulos estava a tempestade e nos outros barcos estava tudo tranquilo, mas no barco da tempestade tinha um Jesus que é maior que qualquer tempestade, Aleluia. maior que qualquer fase difícil. Quem sabe na vida do teu vizinho não tem um Jesus no barco ajudando em meio à tempestade. Quem sabe na vida do teu parente não tem um Jesus no barco segurando ali para o barco não afundar. Quem sabe na vida do teu amigo não tem um Jesus para socorrer nesses momentos. Mas no teu barco, mesmo com tempestade, mesmo com onda forte, Jesus está indo contigo. Glória a Deus. E te ajudando a se manter firme até o fim da caminhada. É Jesus que segura para o barco não afundar. É Jesus que segura para você não afundar. Glória a Deus. Aleluia. Se você mesmo com tempestade continua seguindo, é porque tem um Jesus no teu barco que está te ajudando. Então não fica olhando o barquinho aos vizinhos. Simplesmente continua seguindo, tendo confiança de que Jesus está no teu barco. Aleluia. E durante aquela tempestade, começa ali aquelas ondas e os discípulos eles começam a se desesperar. Os discípulos eles começam a gritar ali, quem sabe, provavelmente tinha discípulo que vem do reino, vindo quem sabe jogando coisas no mar. Dá para ter mais ou menos uma ideia de como que não é uma tempestade assim. E por incrível que pareça, Jesus ele estava dormindo no barco. Jesus estava
Se eu Porque uma tivesse essa, pessoa que está bonito dormindo, isso, né? ela não vai ficar conversando, ela engraçado, não vai né? ter um diálogo. Então, Jesus, ele estava ali dormindo tranquilamente no barco. E às vezes a gente passa por provas na nossa vida e a gente clama, a gente clama, a gente clama e parece que Jesus está dormindo. Parece que Jesus está calado, mas não é. Não é que Jesus ele está dormindo porque gosta de te ver no desespero. Jesus ele não está dormindo, ele não está em silêncio porque ele gosta de te ver assim, com a cabeça um trilho explodir. Jesus ele só está esperando você clamar. Glória a Deus. Se levantar e acalmar essa tempestade. Não basta simplesmente você se desesperar, você querer fazer qualquer coisa, você correr para lá e para cá, você precisa clamar para Jesus te ajudar. Clamar para Jesus se levantar, sair do silêncio e acalmar essa tempestade. Glória a Deus. E os discípulos, eles ficam ali desesperados e eles começam a reclamar. E muitas vezes na nossa vida como cristãos, assim aí está nosso primeiro erro na tempestade. Querer reclamar. Porque a gente não pode abrir a boca para ficar reclamando, a gente não pode abrir a boca para questionar, tem que abrir a boca para clamar. E os discípulos, eles começam a reclamar e dizem assim: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Traduzindo para a nossa linguagem atual, quem sabe não seria o Senhor não está vendo não? Não está vendo nessa luta não? Eu gosto de expressar, né, irmãos? Gosto de falar, expressando, ficando um pouquinho mais claro, não fugindo da palavra. E seria mais ou menos assim na nossa linguagem atual. E os discípulos, eles começam a reclamar. E Jesus continuava dormindo até que Jesus acorda. E Jesus, quando aqueles discípulos eles estavam reclamando, o que acontece? Os discípulos, eles resolvem clamar pela ajuda do Senhor. E aí agora Jesus se levanta e acalma aquela tempestade que estava naquele mar. Jesus se levanta, grita com o vento, grita com o mar e faz com que tudo se torne bonança novamente. E aqui nós devemos aprender, irmãos, qualquer tempestade na nossa vida, o nosso primeiro erro é reclamar. Não abre a tua boca para reclamar, não abre a tua boca para resmungar, abre a boca para clamar. Quando estiver pensando em questionar, Jesus bate o joelho no chão e vai orar, que é melhor, para que o Senhor se levante e acalme essa tempestade. Aleluia. Poderoso Deus. E quando Jesus ele levanta, que ele acalma aquela tempestade, ele pergunta o seguinte para os discípulos: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E quem sabe esse questionamento Jesus ele faz para qualquer um de nós aqui. Porque a gente abre a boca para dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece, que Jesus está conosco, que Jesus é quem nos sustenta, mas na hora de dificuldade a gente esquece de usar a fé. A gente esquece de acreditar no Deus que tudo pode. A gente começa a se desesperar, tem gente que perde noite de sono, começa a perder apetite e sabe lá, cada um tem seus efeitos. E muitas vezes a falta de fé, ela nos afeta. Mas não é assim, a mesma fé que nós temos para abrir a boca e dizer que Cristo está conosco, dizer que Cristo é quem nos sustenta, é a mesma fé que nós precisamos em momentos de tempestade. Aleluia. Está passando pela tempestade, mas é o que eu falei aqui anteriormente. Tenha fé que Jesus está no barco te sustentando, que Jesus está no barco te ajudando e na hora certa Ele vai se levantar e não vai ter vento para ficar soprando, não vai ter onda para ficar inundando o barco. Na hora certa Jesus se levanta e acalma essa tempestade. Poderoso Deus. Deus de maravilha. Aleluia. E quando Jesus ele faz aquele questionamento, os discípulos eles começam a ficar pensativos. E a mesma coisa nós temos que fazer. Esse questionamento, irmãos, eu fiz para mim. No momento que eu estava dando uma estudadinha nesse texto, eu fiz para mim e eu quero convidar os irmãos a fazer também. Será que nós não temos fé? Será que a nossa fé é pequena demais para a gente só conseguir usar ela em momentos de bonança? Será que a nossa fé é pequenininha para em momentos de dificuldade
nessa noite vamos fazer esse questionamento para nós, porque como humanos realmente é difícil se manter firme em momentos de dificuldade. Mas vamos fazer nessa noite, vamos começar a fortalecer a nossa fé no Deus que tudo pode, no Deus que acalma a tempestade e cessa a vida e que está conosco nos sustentando. Aleluia. E os discípulos, naquele momento, depois de ficarem pensativos, eles cheios de medo, diziam: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Em outras versões, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui tem uma observação interessante, porque aqueles discípulos, eles andavam com Jesus, eles conviviam com Jesus praticamente 24 horas por dia. Mas nesse momento, o que é que eles questionam? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como se eles verdadeiramente não conhecessem Jesus. E conosco não é diferente, muitas vezes acontece com a gente nos dias de hoje. A gente anda com Jesus, a gente está na igreja todo dia, lê a Bíblia, canta louvores, é só a gente ter uma vida com Deus. Mas às vezes a gente não conhece Jesus verdadeiramente. A gente conhece, quem sabe, um Jesus que faz milagres, a gente conhece um Jesus que ele vem para receber a adoração dos seus. Mas será que nós realmente conhecemos Jesus? Será que nós realmente temos intimidade com Jesus? Porque se nós tivermos realmente intimidade com o Senhor, ele não vai ser para a gente simplesmente um Jesus que faz milagres, simplesmente um Jesus que recebe a nossa adoração. Ele vai passar a ser o Jesus que nos abençoa, nos agraciando com a salvação. Vai passar a ser o Jesus maravilhoso, o Jesus que é tudo para nós. Vai passar a ser o Jesus que até quando você acorda, você fala: bom dia, Jesus. Ter intimidade com Cristo é diferente de simplesmente conhecer Jesus, porque conhecer a gente conhece. Até de uma expressão de dia a dia a gente pode conhecer Jesus, mas vamos realmente conhecer Jesus. Se você ainda não tem essa intimidade com Cristo, comece a ter a partir de hoje, porque não tem coisa melhor do que realmente conhecer e ter uma vida com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. E os discípulos, eles fazem esse questionamento. A partir de agora, quem sabe, eles passam a realmente conhecer Jesus. E quando a tempestade se acalma, que Jesus e os discípulos, eles chegam do outro lado, os desafios ainda não acabaram. Tem mais coisas. E nas nossas vidas, quem sabe assim, a gente sai de uma tempestade, está feliz, está comemorando, está contando testemunho, pensa que acabou nada. E vem mais provação. Porém, é o que eu falei, vem provação, mas Jesus, ele está sempre conosco para nos sustentar e nos ajudar a vencer os desafios. E observe também que essa tempestade, ela era um preparamento para o que ia vir na margem. Por quê? Nas nossas vidas de cristão, não é simplesmente prova, não é simplesmente testemunho, é preparação de uma para outra. A gente passa por uma prova e é uma preparando para outra, uma preparando para outra. E por aí vai até chegar no céu. Então vamos passar a ter provas não como coisas ruins, mas como preparamento para receber grandes coisas da parte do Senhor. Porque vem mais prova para preparar, vem, mas também vem testemunho para contar. Aleluia. Vem bênção nas nossas vidas, vem a gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. Então provas, a partir de hoje, vamos considerar as provas da nossa vida de cristão não coisas ruins, mas preparação e testemunho para a gente carregar para a vida toda. Aleluia. Amém, Deus. Deus é perto. Aleluia. Quando os discípulos de Jesus eles chegam ali, um homem endemoniado, em algumas versões bíblicas é endemoniado gadareno, porque a minha versão é diferente, então atrapalha um pouquinho. Mas aquele homem, ele estava completamente endemoniado. E naquele momento ele sai ao encontro dos discípulos e de Jesus. E a Bíblia nos revela que aquele homem, ele já tinha amarrado suas mãos e pés com correntes de ferro, e ele quebrava tudo. Ele
pessoa possuída, querendo não vai dar medo. Mesmo aqueles que já têm uma preparação para expulsar demônios, sempre vai sentir, quem sabe, um arrepiozinho, um medinho normal. E quando aquele demoniado vem, naquele momento Jesus ele vai expulsar aqueles demônios daquele homem. E aqueles demônios eles abandonam aquele corpo e correm para uma ninhada de porcos mais acima. E agora aquele homem está completamente liberto, completamente transformado. E aqui eu observo duas coisas. Como eu já falei anteriormente, tinha sido preparamento para isso aqui. Então os discípulos eles já estavam, quem sabe, psicologicamente mais preparados para enfrentar aquilo. E também, quando aquele homem ele é liberto, ele vai ser completamente transformado. A ponto de quando ele voltar para a cidade que antes ele habitava, as pessoas nem reconhecerem mais. E assim é conosco. Por mais que nós somos cristãos, graças a Deus, ninguém é aqui endemoniado, mas Jesus, ele sempre vai nos transformar um pouquinho mais a cada dia. Um pouquinho mais a cada dia, até nos tornarmos completamente novos. E que o Senhor ele esteja nos transformando cada dia mais, nos ajudando cada dia mais a estarmos cada dia mais santos, cada dia mais santificados na presença do Senhor. Aleluia. Cada dia mais firmes nessa caminhada com o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Foi uma palavra um pouco rápida. O irmão, ele me chamou agora de tarde, eu ainda temi um pouquinho. Falei, meu Deus, e agora? Mas, para a glória do Senhor, estudei um pouquinho lá, papai do céu deu uma palavra, né? E aqui estou eu para fazer a obra do Senhor. O tempo também já acabou, né? E é isso, meus irmãos. Eu quero pedir que os irmãos orem por mim, orem pela minha família. Quero agradecer a Deus que me concedeu essa oportunidade de estar aqui. Ao irmão Manuel que fez o convite e confiança. A minha família que está sempre orando por mim, que me acompanha nessa caminhada. Graças a Deus está ali minha tia, minha mãe, meu tio, que vem me ajudar, né, nessa caminhada cristã. São grandes exemplos para mim. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.